Olá, eu tô de volta, eu sou a professora Poliana Lira e eu estudo com você a toxicologia mapeada. A gente está vendo, então, a toxicologia de uma forma muito deliciosa, a gente está vendo todas as fases aí da toxicologia, todas as áreas, né? A gente começou pelos fundamentos, mas a gente ainda vai avançar para a toxicologia clínica e também para a toxicologia analítica. No momento, nós estamos ainda no início dos fundamentos, falando sobre toxicologia do meio ambiente, tá? São agentes tóxicos presentes no meio ambiente. Só que esse agente tóxico que a gente vai começar a trabalhar aqui, ele não está presente apenas no meio ambiente, tá? Ele está presente em água, ele está presente em vegetal, ele está presente no solo, está presente no ar, mas ele também está presente em diversos produtos que nós utilizamos rotineiramente, né? Então, cosméticos, tinta de cabelo, em diversos locais, tintas em geral. Porque é um metal que tem a capacidade de fixar bem o pigmento, a cor, tá? E justamente por isso ele foi utilizado durante muito tempo com esse propósito. A Anvisa já regulou, né, esse uso desse metal, proibindo a presença de chumbo, e aí eu revelo, né, o nome do metal que nós vamos trabalhar, proibindo a presença de chumbo em tinta de cabelo, enfim, em cosméticos em geral. Não só o chumbo, mas vários outros cosméticos, eles prejudicam e muito, né, a saúde do ser humano e estão presentes aí em diversos produtos que nós utilizamos, tá? Produtos de beleza, produtos de higiene, enfim. Mas qual é o mal? O que esse metal faz de tão mal para o nosso organismo a ponto de ser proibido? E só a título de curiosidade, viu? Foi proibido, sim, já faz um tempo, mas muitas indústrias ainda utilizam, sim, o chumbo em cosméticos. Eu mesmo tive a experiência de orientar alguns TCCs e confirmar a presença desse metal em algumas preparações que afirmam não ter, tá? Então, a gente ainda é refém, infelizmente, né, de uma regulação forte, mas uma fiscalização fraca em relação à parte de cosméticos. Bom, então vamos começar a falar do chumbo? Bora! Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, são as fontes de exposição. Qualquer agente tóxico que a gente for estudar na nossa vida, a gente tem que saber qual é a fonte de exposição, ou seja, quando é que eu entro em contato com esse negócio, tá bom? Então, aqui no nosso caso, as fontes de exposição, a gente vai ter presença de chumbo em alimentos. Por que no alimento? Porque esse chumbo, olha só, ele está presente nos utensílios feitos desse metal, tá? Hoje em dia a gente tem uma quantidade menor, né, de utensílios, de tacho, de chumbo e etc. Mas já houve um tempo em que era assim, um plus ter isso, né, em casa, na cozinha, enfim. Então isso acaba levando esse metal, né, para o organismo humano. E também na água, tá? Na água. Bom, e o que ele faz no nosso organismo? Quais são as manifestações que esse metal provoca? Quais são os sistemas que ele vai, entre aspas aí, né, atacar? Olha só como ele é abrangente. Ele ataca tanto os sistemas, sistema ósseo, sistema hematológico, provocando a anemia, chamada anemia sideroblástica, na nossa musculatura, sistema cardiovascular, fígado, rim, olhos, sistema imunológico, neurológico, sistema reprodutivo, prejudica e muito o desenvolvimento cognitivo, principalmente de crianças, além de ser carcinogênico. Então, olha o mal que esse metal faz. Aí, como ele é tão abrangente assim, essa manifestação em diversos sistemas, olha só, ela recebe um nome especial, tá? Então, a intoxicação por chumbo, ela, pela pluralidade de atuação em diversos sistemas, ela é chamada de saturnismo, tá? Toda vez que você ouvir a expressão saturnismo, está se referindo a manifestações que vão ocorrer em razão de intoxicação por chumbo, beleza? Uma coisa importante que a gente precisa lembrar mesmo quando a gente estuda a questão da manifestação clínica do chumbo é que essa manifestação hematológica que ele provoca é do tipo anemia sideroblástica, tá bom? O que acontece?
Existem, por mais que a regulação hoje proíbe, né, as normas da Vigilância Sanitária da Anvisa proíbem a presença do chumbo em tintas, né, em produtos que nós temos contato, né? O que acontece? Existem ainda muitos edifícios, muitas casas, né, muitas edificações que foram pintadas ainda com tinta com a presença de chumbo. E o que acontece? Essa tinta à base de chumbo e a poeira provocada por ela, né, normalmente são encontrados em edifícios mais antigos, porque ali ainda podia, né, ter esse metal na tinta, são fontes comuns de exposição. Então, a gente entra em contato com chumbo, muitas vezes, pelo ar que a gente respira, né? Crianças pequenas, por exemplo, correm maior risco. Agora, a exposição ocupacional, ela ainda pode acontecer, né? Por exemplo, aí na prática da soldagem. Na verdade, a solda, ela vai provocar diversas intoxicações, né? Não só por chumbo, mas também por outros metais, tá? E não só por metais. Existem outros agentes agressivos envolvidos aí nessa prática. Mas, enfim, é a causa mais comum entre os adultos. Então, a princípio, a inalação de poeira contendo chumbo, né, presente nas tintas dos edifícios mais antigos, é uma fonte normalmente de intoxicação para crianças. Para adultos, fica mais ali dentro da toxicologia ocupacional, quando essa pessoa trabalha com solda, tá bom? Os sintomas incluem atraso de desenvolvimento, tá? Então, às vezes a criança ela vai ter um atraso de desenvolvimento e isso não vai ser nem identificada a causa e muitas vezes em decorrência do chumbo. A pessoa pode ter dor abdominal, que também é uma manifestação muito aberta, muito abrangente, né? Inespecífica, melhor dizendo. Pode ter também alterações neurológicas e irritabilidade, tá? Então, são alguns dos sinais de que aquele indivíduo está sofrendo de alguma manifestação em decorrência da intoxicação por chumbo. Qual que é o grande problema do chumbo? O grande problema do chumbo é que esse metal, ele vai se depositar nos ossos, tá? E ao se depositar nos ossos, ele forma ali uma espécie de armazém, uma espécie de reserva, é como se fosse uma reserva. Então ele fica ali no osso, mas de tempos em tempos ele vai sendo liberado para o sangue. E uma vez liberado para o sangue, ele tem uma ação inibidora de enzimas chaves na formação da hemoglobina. E é isso que eu quero te mostrar agora, tá? Então, como a gente está fazendo aqui a toxicologia mapeada, eu vou mostrar aqui o esqueminha para você, para que você consiga compreender o mecanismo de ação, na verdade, o mecanismo de intoxicação do chumbo por meio da inibição enzimática. Tenta imaginar, eu quero só que você valorize um pouquinho esse trabalho, porque, tenta imaginar a compreensão desse mecanismo de intoxicação se ele vem em forma de texto. Então, olha a importância da gente utilizar artifícios mnemônicos para que você compreenda bem, tá? Uma informação. Então, eu vou explicar aqui para você e aí depois eu vou te mostrar o esqueminha para você perceber como a anotação dinâmica ou como o mapeamento, que é o que a gente chama aqui, né, do conteúdo, ele ajuda na assimilação. E mais, favorece a memorização, o que vai aumentar em muito o seu potencial de estudo, tá bom? De aprendizagem. Bom, então vou primeiro explicar, para depois te mostrar o esqueminha para você ver o impacto desse artifício aí no seu aprendizado, beleza? Então, o que o chumbo faz? Existe uma cadeia bioquímica, uma sequência de eventos bioquímicos que começa lá com a succinil-CoA e termina lá com o M, grupo M da hemoglobina, tá? Só que entre a succinil-CoA e o grupo M, para formar a hemoglobina, a gente tem uma sequência de eventos. Então, por exemplo, a succinil-CoA, ela vai formar um ácido que tem um nome um pouquinho complicado, mas vem comigo, fica tranquilo que esse ácido é importante, que você lembre aí na toxicologia, porque ele é um marcador de intoxicação por chumbo, tá? Então, o nome do ácido é ácido delta-aminolevulínico. Ácido delta-aminolevulínico, beleza? Esse ácido delta-aminolevulínico, ele é convertido em uma outra substância chamada porfobirinogênio. E essa conversão, ela acontece através de uma enzima chamada ALA-D. O chumbo, ele inibe essa enzima. E inibindo essa enzima, ele vai aumentar
a concentração do substrato da enzima no organismo. E aí é justamente o aumento desse substrato. Qual é o substrato? Ácido delta-aminolevuliníco. O aumento desse substrato vai sinalizar uma possível intoxicação por chumbo. Mas o chumbo não faz só isso. A cadeia, a síntese, né, do grupo M continua. O porfobilinogênio, ele vai se converter em urobilinogênio, né, que vai se converter em coproporfirina, e essa coproporfirina vai se converter em protoporfibilinogênio. Essa conversão acontece por meio de uma outra enzima, que é a GPGD. O chumbo também inibe essa enzima, GPGD, tá? E uma vez inibindo essa enzima, eu vou ter então o quê? Eu vou ter um excesso de substrato dessa enzima. Então, eu vou, como indicador de intoxicação do chumbo, então eu vou ter um aumento de coproporfirina no organismo daquele indivíduo que foi exposto, né, e está sofrendo intoxicação por chumbo. Beleza? Mas também não para por aí, né? A protoporfibilinogênio, ela vai ser convertida em protoporfirina e essa protoporfirina, ela vai ser convertida finalmente em grupo M. Essa conversão, ela acontece por meio da ação de uma enzima também chamada M-sintetase. O chumbo também tem a função não, na verdade, ele tem a capacidade, né, de inibir essa M-sintetase. Uma vez inibindo essa M-sintetase, eu vou ter o quê? Um excesso do seu substrato presente no organismo, sinalizando a intoxicação por chumbo. Então, eu vou ter um aumento de protoporfirina no organismo do indivíduo que foi possivelmente intoxicado por chumbo, tá? O grupo M, ele vai formar hemoglobina, só que como o chumbo ele inibe 3 enzimas dentro dessa sequência metabólica, acaba que nós vamos ter uma dificuldade, uma deficiência na produção do grupo M e, consequentemente, da hemoglobina, provocando, então, manifestação hematológica, que é a anemia sideroblástica, tá? Difícil, né? Muito difícil. Você fala, meu Deus, isso daí não tem como não. Isso daí eu parei o bloco aqui agora, desisti desse curso, porque isso daí eu nunca vou aprender. Olha a importância de estudar um conteúdo tão complexo desse de forma mapeada. Ó, dá uma olhadinha. Olha aqui, pronto. É isso. O que eu expliquei é só isso. O que acontece? Eu tenho aqui uma cadeia de eventos bioquímicos, né, que vai cursar nesse sentido da seta, onde o succinil-CoA, ele vai virar vários intermediários até chegar a quem? A hemoglobina. E quando eu tenho a hemoglobina bem formadinha, ela tem o ferro lá, né, 2+, e esse ferro vai se ligar ao oxigênio e vai carrear, né, oxigênio para os tecidos. Se eu não tenho a hemoglobina bem formada, o que vai acontecer? Eu vou sofrer uma queda de hemoglobina e isso vai caracterizar a anemia, tá? Então, como que o chumbo consegue essa anemia, interferir na síntese do grupo M e, consequentemente, provocar anemia sideroblástica? Ele atua exatamente nesses 3 pontos que a seta está sinalizando, tá? Esses 3 pontinhos aqui. Esse aqui é o chumbo, tá? E aqui nós temos a sequência, né, de síntese aí da hemoglobina. Aqui nós temos as 3 enzimas que o chumbo interfere, né, a ALA-D, elas estão grifadinhas em rosinha, né, a ALA-D, a GPGD e a M-sintetase. Como o chumbo inibe essas 3 enzimas, nós vamos ter um aumento, um excesso do substrato de cada uma dessas enzimas. E esse substrato que vai aumentar aí, a concentração, ele está marcado em amarelinho, são as substâncias indicadoras de intoxicação por chumbo. Então, se eu tiver um aumento do ácido delta-aminolevulinínico, eu provavelmente tenho uma intoxicação por chumbo. Se eu tiver um aumento da coproporfirina, também vou ter um aumento da intoxicação por chumbo. Mesma coisa com a protoporfirina, tá bom? Então, essa sequência, eu preciso lembrar, muito dificilmente em uma prova de toxicologia isso daí vai cair, tá? Dificilmente vai cair. Normalmente o que vai cair a banca vai querer saber qual é o seu mecanismo de intoxicação, né? Quais são as enzimas que ele atua, quais são os indicadores de exposição, que são esses substratos que estão em amarelo. Olhando o esqueminha ficou muito mais fácil, né? Então eu tenho uma sequência de eventos metabólicos, eu tenho enzimas que atuam,
como o chumbo inibe essas 3 enzimas, eu vou ter um excesso de cada um dos substratos dessas enzimas aí, indicando, então, a intoxicação por chumbo. Aí eu tenho algumas observações aqui, ó, em relação a isso. Eu tenho aqui que a meia-vida do chumbo é de 22 anos, isso significa que uma pessoa que teve contato, muito provavelmente eu, muito provavelmente você, teve contato com o chumbo, sim, porque essa proibição em tintas, ela não é tão antiga assim. Então, nós tivemos contato com o chumbo e passaram-se 22 anos, a concentração desse chumbo que nós fomos expostos, né, caiu pela metade apenas, né? Então, o tempo de meia-vida dele é muito longo, tá? E isso é, com certeza, uma das consequências ruins aí de intoxicação por metal pesado, né? Normalmente, esses metais pesados têm meia-vida longa. Uma informação interessante é que o zinco reativa a ALA-D, tá? Lembra da ALA-D? A ALA-D é uma das enzimas, voltando aqui, ó, é a primeira enzima que é inativada pelo chumbo. Então, o tratamento com... Perdão, grifei aqui... É o zinco, mas eu queria grifar esse aqui. O tratamento com o zinco, ele vai provocar, então, uma reativação, uma reversão aqui nessa inibição provocada pelo chumbo na ALA-D. Isso é muito bom, tá? E qual é o exame, né? Qual é o diagnóstico laboratorial da intoxicação por chumbo? É feita a dosagem de zinco protoporfirina, tá? Então, de acordo com a quantidade de zinco protoporfirina, né? Então, aqui, ó, esse substrato aqui mais o zinco, né? Zinco protoporfirina, a gente vai ter uma indicação do acúmulo de protoporfirina e, consequentemente, a indicação de uma intoxicação por chumbo, beleza? Então, o chumbo é basicamente isso daí que a gente precisa lembrar, tá bom? Agora, a gente muda de assunto. A gente vai agora para o mercúrio, tá? O mercúrio, o que acontece com o mercúrio? O mercúrio é um outro metal que tem também um efeito bastante diversificado. Ele vai atingir também vários sistemas do nosso organismo. E o mercúrio, ele tem uma capacidade de formar um ciclo, tá? O problema dele é justamente formar esse ciclo, porque ele assume algumas formas químicas diferentes, e dependendo dessa forma química diferente, ele também vai ter características fisicoquímicas diferentes. Então, por exemplo, a volatilidade. Se eu tenho o chumbo chumbo. Se eu tenho mercúrio metálico, esse mercúrio metálico ele é volátil, então ele tende a evaporar, né, e voltar a ser um mercúrio elementar ou metálico, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar, nós temos o mercúrio presente aí no nosso meio ambiente, né, de 3 formas químicas diferentes. O metálico, né, que é o metal fundamental aqui, com o zerinho, esse está presente no ar, tá? Ele está presente no ar. Uma coisa que algumas bancas gostam de perguntar é isso, né? A disposição, onde ocorre cada agente tóxico. O mercúrio metálico, ele está presente no ar. Para você lembrar, você vai lembrar que o mercúrio metálico, ele é o metal no estado fundamental dele, né? E olha, o zero, ele lembra o O de oxigênio. O oxigênio também está aqui no ar, né? Esquece que tem oxigênio na água também, tá? A gente vai lembrar do ar, beleza? Então, esse zerozinho aqui, ó, vai te lembrar sempre, não é o oxigênio que eu respiro, é ar, tá? Então, a gente tem o mercúrio metálico, que está presente no ar. Nós temos o mercúrio orgânico, tá? Metil, nesse caso aqui é o dimetil, né? E aqui o metilmercúrio. Então, aqui tem um metil e aqui tem 2 metis. O fato é que esse mercúrio orgânico aqui, ele vai ser consumido por peixes e vai haver aqui uma bioacumulação desse metal. E aí, o ser humano que se alimentar desse peixe, ele vai estar consumindo, né, esse mercúrio que foi consumido pelos animais. E nós temos o mercúrio inorgânico, que é fruto, né, da ação de enzimas, de bactérias e também da luz ultravioleta. Tá? Então, esse mercúrio inorgânico aqui, ele fica presente aqui na água, né? Mas o mercúrio
orgânico, ele se deposita lá mais no fundo, né, do ambiente aquático, onde os animais vão se alimentar dele, tá? Dessa água, enfim, desse metal, tá? E o problema é que esse mercúrio orgânico, ele é volátil, então ele volta aqui para o ar, tá? Ele volta para o ar, onde vai se perpetuar esse ciclo, tá bom? Ou seja, a contaminação se sustenta. Uma vez contaminado aquele ambiente, a própria dinâmica natural, né, faz com que essa contaminação aconteça em ciclos, tá? Então existe aí o ciclo do mercúrio, que é um agravante em relação à contaminação por metais, né, no caso aqui do mercúrio, no meio ambiente. E aí por isso, né, que o mercúrio também foi um metal proibido em vários locais, o termômetro de mercúrio, né, não pode ser utilizado, enfim, justamente porque muitas vezes ele era descartado, ele quebrava, enfim, algumas pessoas acabavam descartando. Eu já vi acontecer em laboratório isso, a pessoa trabalhar com mercúrio e descartar mercúrio na pia ali, né, do laboratório. Aquilo ali vai para a água e acabou, o ciclo vai se sustentando, o ciclo de contaminação vai se sustentando. Problema do mercúrio, ele é genotóxico, tá? Qual que é o indicador da exposição a mercúrio? Lembra do chumbo, que a gente tem indicadores aqui marcadinhos em amarelo? Então aqui, ó, o mercúrio a gente tem também um indicador, é o índice de creatinina, tá? Então ele tem relação com a função renal, né? Observação aqui, ó, o selênio protege contra intoxicação por mercúrio. Então nós temos alguns elementos, já vimos zinco, agora selênio, que atuam como protetores de intoxicação por metais. Qual que é o problema do mercúrio? Por que ele a ação dele é tão ampla também, né? Assim como o chumbo, a ação do mercúrio é tão ampla, porque ele tem essa capacidade aqui, ó, capacidade de se ligar a enzimas, se ligar a cofatores, se ligar a hormônios, bloqueando. Então, a gente viu aqui, né, na intoxicação por chumbo, o impacto que tem uma substância, ou no caso aqui um metal pesado, inibir uma enzima, né? Imagina um metal pesado que tem capacidade de se ligar não apenas a enzimas, mas também a cofatores, ou seja, pré-requisitos para que uma reação aconteça. Exemplo, vitamina. Vitamina muitas vezes é um cofator. A vitamina ela não é a enzima, mas eu preciso da vitamina para que aquela coisa aconteça, tá? Para que aquela reação aconteça. Isso é um cofator, tá? Então o mercúrio ele tem capacidade de se ligar tanto à enzima, como também ao cofator da enzima e também hormônios. E não só se ligar, mas bloqueá-los. Então, se a gente viu o impacto de bloqueio de 3 enzimas no nosso organismo, imagina o impacto de bloquear hormônio, cofator e enzimas diversas, tá? Uma coisa boa, né, uma notícia boa, é que a catalase, ela foi descoberto já que a catalase, ela é responsável pela conversão do mercúrio metálico em mercúrio inorgânico e mercúrio orgânico. Então, essa catalase aqui, ela já foi esclarecido aí o papel dessa enzima nesse processo de autossustentação da contaminação, tá? Mas para benefício de tratamento e de tudo, não tem impacto nenhum essa descoberta para a questão de tratamento, beleza? Bom, e aí entra, né, um outro assunto que são os inalantes. Por que a gente faz a ligação entre o estudo de metais e o estudo de inalantes? Porque justamente o que acontece é que muitas vezes os inalantes, as fumaças que são inaladas, os vapores tóxicos que são inalados, eles carregam metais juntamente com outras substâncias. Então a gente vai ter uma substância que é aquela substância principal responsável pela intoxicação, mas a gente vai ter também junto diversos metais, e esses metais eles acabam trazendo malefícios adicionais a esse usuário de inalantes, tá? Então, o termo inalantes se refere a quê? Se refere à absorção pulmonar de vapores. Então, quando eu faço, né, levanto a minha bandeira aí contra o narguilé,
né, contra qualquer tipo de fumo, eu levanto porque a gente não conhece a composição do que está sendo inalado. Então a gente não tem noção do mal que nós estamos expostos. Principalmente quando é uma prática nova, um padrão de uso novo, que não é regulado ainda, e as pessoas estão se expondo. Então, de repente, demora 15 anos para para um padrão de uso, para um comportamento ser identificado como perigoso e ser regulado, ser proibido. Nesses 15 anos já houve exposição demais de jovens, até de crianças, a esses vapores aí do narguilé. Por isso que eu sei que no futuro isso não vai ser tão aberto, tão jogado como né? Mas durante esse tempo de espera, o que acontece é que as pessoas acabam se expondo, tá? E aí é para qualquer tipo de vapor, tá? Para qualquer tipo de fumaça, qualquer tipo de... A gente não sabe exatamente o que a gente está inalando. Como nós vimos o exemplo lá do chumbo, tempo de meia-vida para alguns metais, para determinados metais, pode ser 30 anos. Então, você inala uma coisa hoje, daqui 30 anos você vai conseguir ter eliminado a metade, depois mais 30 anos para eliminar metade da metade. Então, é um risco, né, que não vale a pena ser corrido, por isso que eu levanto bastante essa bandeira, tá bom? Mas além do narguilé, na verdade é um olhar muito meu, né, porque ainda não é proibido e nem nada. Mas qual é o olhar da Anvisa, né? Esses produtos são produtos que estão presentes muitas vezes em supermercados, né, são acessíveis em farmácias, né? Cola, thinner, esmalte, tintas, propelentes contidos em aerosóis. Propelente é o gás que promove aquela pressão dentro de embalagens de aerosol. Então, fluidos de isqueiros, enfim, vários vapores, vários produtos, né, da nossa rotina acabam contendo aí esses inalantes. Um grande problema também em relação a esses inalantes é que hoje, né, com a internet, com a quantidade de conteúdo que a gente tem de forma tão fácil e tão difícil de ser filtrado, eu pelo menos tenho uma criança, né, tenho uma filha de 7 anos, é complicado, a gente acaba monitorando, supervisionando o que ela assiste, tenta não deixar ela ali muito ligada à tela, mas é claro que ela vive no dia, o tempo dela é diferente do meu tempo, então ela vai ter mais acesso a vídeos e conteúdos digitais mesmo. Isso é esperado, isso é o tempo dela. O grande problema é que existem pessoas que, o conhecimento do mal que isso pode causar, acabam criando desafios, né? Desafios virtuais para crianças, para pré-adolescentes, para adolescentes, e esses desafios acabam exigindo silêncio dessas crianças, e muitas vezes a gente já viu, né, situações de intoxicação de grande mídia falando sobre a questão da intoxicação, de morte também de crianças em consequência desses desafios, porque normalmente vem lá um vídeo, né, um cara super, parecendo super inofensivo, e ele vai lá e fala assim, olha, vai lá e pega o desodorante da sua mãe, do seu pai, coloca dentro de um saco e cheira durante tanto tempo, né, pega aquele gás e cheira durante tanto tempo, e aí você vai ter passado no desafio. Então, o que ele está fazendo? Ele está ensinando, só que de uma forma bastante, né, ludibriando a criança, para a criança sofrer intoxicação, né? Então, existe um perigo nesse mundo enorme em relação à questão de toxicologia no mundo digital, tá bom? E nós precisamos modernizar nossas mentes em relação a isso. Bom, para se ter uma ideia em relação a inalantes, o impacto de inalantes, nós temos uma estimativa de mais de 1.000 produtos contendo substâncias voláteis comercializadas atualmente. Então, são mais de 1.000 possibilidades de enganação, né, desses youtubers aí, né, para provocar intoxicação em crianças, tá? O que é que nós vamos fazer? Eu vou encerrar esse bloco aqui e eu vou voltar no próximo bloco já falando para você quais são os produtos mais utilizados, os principais componentes, as principais formas de uso,
Porque isso é importante, tá? Porque esses produtos, normalmente, eles na rua, né? Eles, em situação de rua ali, as pessoas acabam fazendo uso de forma recreativa de removedor de tinta, de thinner, de tinta de cola de sapateiro e de diversos outros produtos. Eu vou encerrar então esse bloco aqui e volto no próximo bloco dando sequência a esse assunto. Até mais. Tchau, tchau.